Fala galera ligada no Pautas e Táticas, mais uma análise pós-jogo da Champions. Dessa vez a gente vai analisar como foi o partidaço, o jogo de xadrez que rolou lá no San Siro entre Inter de Milão e Liverpool, vitória dos Reds por 2-0, um jogo que pode muito exemplificar como que no futebol não há justiça, que o time que joga melhor por mais tempo nem sempre vai sair vitorioso no jogo, mas que não muda em nada a grande atuação que a Inter teve na partida. Se você está conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, assista o vídeo até o final, confira outros conteúdos também, assim que acabar esse, para você ter certeza que se inscrever no Pautas e Táticas é uma boa coisa para você fazer, e aí você vai poder se sentir em casa, vai poder sugerir os temas para próximos vídeos, próximas análises. Conheça bem o canal para poder saber qual é a nossa pegada aqui do nosso trabalho, beleza? Então, vamos começar a análise aqui dessa partida. Eu estava muito curioso para saber como seria esse duelo tático entre o Klopp e o Simone Inzaghi, se algum dos dois ia abrir mão das próprias convicções para tentar se adaptar ao adversário, mas os dois vieram a campo com seus sistemas táticos padrão. E isso significou dizer um Liverpool montando uma linha de 5 ofensiva, com a subida dos laterais, né, o Arnold e o Robertson, e a Inter montando uma linha de 5 defensiva, deixando sempre a defesa no mano a mano com os zagueiros, com os atacantes, do Liverpool, o que quase sempre significa dizer deixar a defesa em apuros, né? Porque em igualdade numérica eu costumo dizer que quase sempre os atacantes acabam levando vantagem, porque são mais rápidos, atacam de frente, a defesa fica meio que sem cobertura quando não tem ali um homem de sobra. Mas não foi tanto o caso aqui nessa partida, porque a defesa na Inter se portou muito bem, muito compacta, apesar de ceder mais finalizações, principalmente no primeiro tempo, a gente vai falar disso já já, e também porque os laterais da Inter eles se posicionam em diferentes alturas, dependendo da fase do jogo. Então, marcando em baixa pressão, era uma linha de 5 na defesa. No momento de construção ou marcação em média pressão, é uma linha de 5 no meio campo. E no momento ofensivo, é uma linha de 4 no ataque, com os dois laterais subindo ao mesmo tempo, e tendo muita liberdade nessa mudança de sistema. Os dois laterais subindo simultaneamente, o Dumfries pelo lado direito e o Perisic pelo lado esquerdo. Ou seja, a grande senha do jogo era justamente a postura dos 4 laterais que estavam em campo. A diferença é que a Inter se expõe muito menos do que o Liverpool, já que conta com 3 grandes zagueiros, 3 ótimos zagueiros, Skriniar, De Vrij e também o Bastoni. E a minha dúvida estava no comportamento justamente do Dumfries e do Perisic. Se eles subiriam um de cada vez para não deixar os corredores abertos para Salah e Mané, não deixar os 3 zagueiros no mano a mano com o trio de ataque do Liverpool. O primeiro tempo foi muito movimentado, muito bem jogado, como já era esperado das duas equipes. Mesmo jogando fora de casa e sendo um time de transições mais rápidas, o Liverpool teve mais a posse de bola, pressionou bastante a saída da Inter, quando eles perdiam a posse, né? Isso, claro, é de praxe, os times do Klopp praticam essa marcação em pressão alta, esse gegenpressing, esse perde, pressiona. E até os 30 minutos do primeiro tempo eram 6 finalizações do Liverpool contra apenas 2 da Inter. As principais, uma finalização do Thiago Alcântara, muito bonita por sinal, né? Pegando de primeira, sem deixar a bola cair de fora da área. Logo aos 8 minutos, passou muito perto do gol do Handanovic. Também teve uma cabeçada do Mané, escorando uma falta aos 13 minutos no segundo pau, mas que acabou saindo por cima do gol. E uma bicicleta lindíssima do próprio Mané aos 22, pegando um desvio do Konaté numa cobrança de escanteio do Robertson, mas que acabou morrendo na rede pelo lado de fora. Mas as melhores chances do primeiro tempo vieram da Inter, como uma boa tentativa do Lautaro na entrada da área, finalizando, e a bola passou perto ali, tirando tinta da trave. Um chute no travessão do Çalhanoğlu, aproveitando um cruzamento do Dumfries pela direita. E também a gente tem que falar do estilo de jogo da Inter, né? O estilo de marcar mais dentro do próprio campo, subindo a marcação para sufocar a saída do adversário quando acha necessário também. O time trabalha muito para sua dupla de ataque, o Lautaro se movimentando um pouco mais, enquanto o Dzeko prende a marcação dos zagueiros. E aí, teve o intervalo do jogo, né? O primeiro tempo acabou 0-0, e numa tentativa de tentar prender mais os laterais da Inter, aproximando os 2 atacantes, né, da área, e tentando ter um pouco mais de superioridade numérica no meio também,
o Klopp saca o Diogo Jota e põe o Roberto Firmino, porque assim ele poderia ter 4 contra 3 no meio e nesse movimento tentar tirar algum zagueiro da área, tentar abrir um pouco mais de espaço na zaga da Inter e também prender, é claro, os dois laterais na defesa. Só que a Inter não caiu muito nessa, né? O raciocínio do Simone Inzaghi foi muito mais de que se os dois laterais subirem e os dois pontas estão mais próximos do gol, eles não vão poder perseguir esses dois laterais ao mesmo tempo. Então eles vão ter muito mais liberdade para atacar, como tiveram. E assim o segundo tempo da Inter começou muito melhor, empurrando o Liverpool para trás e tendo mais liberdade, principalmente pelo lado esquerdo. O Perisic ele ganhava quase todos os duelos individuais contra o Arnold e o Bastoni também ganhava muita liberdade para poder subir. Veja vocês, o Bastoni, o zagueiro canhoto pelo lado esquerdo, ganhando também liberdade para poder aparecer no campo de ataque, já que nem Mané e nem Salah recuavam para poder fazer esse tipo de marcação. Então, ao ver que a estratégia estava dando errado, o Klopp fez 3 alterações no meio do segundo tempo. Sacou o Elliott e o Fabinho no meio, para as entradas do Henderson e do Keita, para tentar fechar um pouco mais, né, os lados do campo, fazer uma cobertura maior dos laterais, e também entrou o Luiz Dias na vaga do Mané, que ainda está bastante desgastado por ter voltado recentemente da Copa Africana. Por sinal, Senegal, né, a seleção dele foi campeã, então ele ganhou um tempinho a mais aí de liberação e está voltando aí aos poucos a equipe do Liverpool. Na melhor chance do Liverpool na primeira metade do segundo tempo, o Luiz Dias foi travado pelo Skriniar, numa boa jogada que o Liverpool construiu, deixou o colombiano em condições de fazer o gol, mas o zagueiro eslovaco foi senhor do lance e conseguiu travar ele ali no momento certo. Daí a Inter perdeu um pouco de intensidade no jogo, né? Começou a baixar um pouco mais as linhas, que era justamente o jogo que o Klopp e que o Liverpool estavam esperando desde o início a Inter fazer, tentando jogar mais no contra-ataque. Isso acabou chamando o Liverpool para o campo seu próprio campo de ataque, né? Para o campo de defesa da Inter. E depois de algumas chances desperdiçadas, veio o castigo com o gol do Firmino aos 75 minutos, escorando uma cabeçada no primeiro pau, abrindo o placar, subindo mais do que o Bastoni, escorando de costas uma cobrança de escanteio, gol importantíssimo para a carreira do Roberto Firmino, que está brigando aí por vaga na seleção brasileira para disputar a próxima Copa do Mundo e brigando pela titularidade no próprio time dele. Depois do gol, a Inter teve só mais uma grande chance de empatar o jogo, né, com o Perisic, tendo uma finalização muito bonita também de fora da área, pegando firme um rebote ali, um bate e rebate, uma bola mal afastada da defesa do Liverpool, só que 2 minutos depois, mais uma porrada, mais um duro golpe, que foi o segundo gol do Liverpool. O Salah pegando a bola escorada pelo Van Dijk na cobrança de falta do Arnold, a marcação da Inter abandonou completamente o miolo da grande área e o egípcio na marca do pênalti sozinho bateu no canto do Handanovic para matar o jogo, os ânimos da equipe da Inter pro finalzinho de partida, né? E jogar no lixo uma grande atuação da Inter, que jogou muita bola durante 75 minutos, mas acabou cansando. E aí nessas horas é que a gente vê que conta muito a experiência de estar jogando no mais alto nível com mais frequência. E eu não estou nem falando do peso de 10 anos que a Inter tinha sem disputar o mata-mata de Champions, mas dos desafios que o Liverpool tem toda semana na Premier League e que a Inter não encontra na Série A italiana. Para enfrentar o Liverpool, o nível de intensidade, para manter o nível de competitividade, sempre tem que estar lá em cima. Faltou isso à Inter para sustentar a grande atuação que o time teve na maior parte do jogo, além de um pouquinho mais de efetividade, né, nas chances que teve e de atenção nos gols que levou para poder evitar esses gols. Falando rapidamente sobre os outros jogos, né? A gente acabou não falando ontem sobre a goleada do Manchester City contra o Sporting. Eu esperava um pouco mais de resistência do Sporting. Esperava sim que o City vencesse o jogo, mas com o placar um pouco mais apertado. A goleada realmente mostra o tamanho da superioridade das duas equipes. E justamente isso que a gente acabou de falar, né? Falta intensidade para o Sporting, que não falta ao City por estar jogando sempre no mais alto nível e conseguindo grandes resultados nesse mais alto nível, que é a Premier League. E o Campeonato Português não desafia tanto assim o Sporting. A diferença dos dois times é de um 5-0? Talvez seja mesmo. Mas eu não esperava isso num jogo de mata-mata, onde as equipes podem jogar com o regulamento embaixo do braço e fazer um tipo de jogo para tentar anular o outro. Como o próprio técnico do Sporting disse, a diferença não era só técnica, tática ou financeira, a diferença também era dos dois treinadores, exaltando muito o Pep Guardiola. E no jogo de hoje fomos surpreendidos, né, com o Bayern
tendo que buscar um empate aos 90 contra o modesto Salzburg, mas a gente está vendo já o Bayern um pouco mais oscilante nesse comecinho de 2022, nessa segunda metade da temporada. A gente sabe, as equipes alemãs entram depois, né, porque tem uma pausa de inverno, mas as convicções que o Nagelsmann vem tendo, lidando com alguns desfalques, me colocam na dúvida. Por exemplo, o preenchimento do meio campo, jogar com 5 atacantes, às vezes uma zaga mais lenta. Hoje teve que abrir mão do Upamecano, porque no sábado foi um desastre a atuação, a goleada sofrida para o Bochum. E talvez tenha servido de lição para o Bayern para tentar mudar um pouco mais as coisas. Hoje o Tolisso entrou no time, o time jogou com uma linha de 3 defensivo, o Kimmich não tão isolado no meio, 5 atacantes, ainda com 5 atacantes, mas sofreu contra o Salzburg. Buscou o empate, poderia ter sido pior, poderia ter sido uma derrota. Vai decidir o jogo na Allianz Arena, ainda é favorito para poder se classificar. Mas ficou aí a lição, né, tanto do sábado quanto agora nesse empate contra um time infinitamente inferior, de que realmente o Bayern precisa mudar um pouco as convicções do seu técnico para poder manter um time competitivo. Não que as peças sejam ruins, mas às vezes, coletivamente falando, juntas elas não encaixam no estilo de jogo, né, competitivo, e numa competição de mata-mata, onde você perdeu, cai fora. É melhor você ter um pouco mais de cuidado nas suas ideias, repensar um pouco mais, usar o grande laboratório que é para o Bayern, a Bundesliga, para tentar adaptar uma coisa aqui e outra ali, e não se iludir com as goleadas, com as vitórias fáceis que o time acaba tendo na Bundesliga também. Nem é um dos maiores desafios, né, o Salzburg da Áustria, mas os maiores desafios vão vir à medida que o Bayern for avançando. Então, para não perder esse posto de um dos favoritos, é melhor o Bayern consertar e rápido aquilo que ele tem feito de errado na temporada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!